Já o derrame, pessoal, né, é uma outra situação que acontece. E o derrame, ele é causado porque quando a gente tem triscou, né, uma artéria ou interrompeu, né, teve a gente fala assim, ela estourou a artéria. Se a gente estoura uma artéria, pessoal, infelizmente não tem mais o que ser feito, né? A pessoa ela vai vir a óbito naquele momento porque a gente tem um derrame cerebral altíssimo, né, de alto grau, e a pessoa vem a óbito. Então o derrame, já fala, ele é um derramamento de sangue, né, que é um acidente cardiovascular numa determinada parte do cérebro. Então esse derrame, ele pode deixar sequelas, como também pode não deixar sequelas. Então o derrame é um triscou a artéria por uma pressão ser alta, ou por gordura no sangue, enfim, ou por uma batida muito forte, a pessoa caiu, bateu a cabeça e aí teve esse triscado na artéria, né? E quando trisca essa artéria fica derramando sangue numa parte do cérebro. E aí vai criando um coágulo. Esse coágulo que vai sendo criado, ele pode ir acometendo outros órgãos. Por quê? Porque no nosso cérebro, cada parte é destinada a um tipo de movimentação, um tipo de parte do nosso corpo. Então, se ele pegar uma parte de locomoção, vai ter sequelas de locomoção. Se pegar uma parte de fala, a pessoa pode ficar sem falar. Então, depende onde vai ser o triscado dessa artéria. E aí fica ali gotejando sangue. A pessoa sente uma dor de cabeça muito forte, né? Porque isso dói muito, esse triscado. E aí é quando ela procura o UPA, o hospital, a Santa Casa, para estar vendo o que está acontecendo. Através da tomografia, a gente consegue identificar que está tendo esse derrame de sangue. E tem duas formas, com o medicamento, né, via endovenosa no sangue, e a gente tenta secar esse coágulo, ou, tá, é uma cirurgia, caso não dê certo, né, a parte com a medicação, entra-se com a cirurgia para fazer a retirada desse coágulo de sangue, né, e interromper esse derrame. Se for de uma vez fulminante, estourou uma artéria, aí a gente tem uma complicação e leva a pessoa à morte. Quando a gente chega num acidente e a gente observa uma hemorragia, né? O que é uma hemorragia? Um extravasamento de sangue. Então, eu tô tendo um extravasamento de sangue, a primeira coisa que eu tenho que observar é que cor que é esse sangue. Se esse cor for vermelho escuro, quer dizer que pegou uma veia, né? Vermelho escuro, um sangue lento, quer dizer que pegou uma veia. Se eu chego no acidente e eu vejo sangue vivo e esguichando o sangue, foi uma artéria. Então aí a gente tem um comprometimento maior desse paciente, sendo que em pouco tempo ele pode virar óbito, porque esguicha muito sangue, tem perca de sangue. Toda vez que eu tenho uma hemorragia, que eu tenho perca de sangue, eu perco quem? Oxigênio, tá? Porque sendo que o oxigênio que é levado é pelo sangue, então eu tô perdendo oxigênio. Se eu estou perdendo oxigênio, meu coração vai ficando mais fraco, tá? Porque não vai entrar tanto sangue, porque o sangue tá saindo por outro lugar. Então não tá entrando tanto sangue, meu coração fica mais fraco, meu coração não consegue mandar oxigênio para os outros órgãos, e aí eu tenho o quê? Uma parada de todos os órgãos, porque os órgãos não têm mais oxigênio. Então é isso que ocorre quando eu tenho uma hemorragia. Por isso que a hemorragia é grave e ela tem que ser estancada o mais rápido possível. Não posso deixar aquilo ali acontecendo, porque eu posso levar o paciente a óbito, tá? Porque toda vez que eu tenho extravasamento de sangue, eu tenho perca de oxigênio. Se eu tenho perca de oxigênio, quer dizer o quê? Que o meu corpo está sem oxigênio, que as minhas células estão sem oxigênio, que os meus órgãos estão sem oxigênio e precisam desse oxigênio para sobreviver, certo? A gente fala muito também de anemia, e às vezes a gente não entende o que quer dizer essa anemia, né? O que é. A gente tem vários tipos de anemia, tá? A gente tem anemia por falta de ferro, que é a ferropriva, e a gente tem anemias genéticas, tá? Que é a falciforme e a talassemia. Essas anemias não são por falta de ferro nem por perca de sangue, tá? Essas são anemias genéticas, que são causas genéticas e têm que ser cuidadas. Já a anemia ferropriva é por falta de ferro. Lembra que eu falei no início da aula que a nossa hemoglobina que carrega nosso oxigênio, ela é feita por ferro, tá? O ferro não é o ferro da panela, tá? O ferro que a gente vê lá na panela, enfim. É o ferro mineral que a gente precisa ter e a gente se alimenta desse ferro, tá?
ele não é processado pelo nosso organismo e a gente tem que se alimentar desse ferro para a gente ter ele. Então, se eu não tenho uma alimentação baseada em ferro, eu tenho que suprir essa necessidade. Como? Tomando sulfato ferroso, tá? Tenho que me alimentar desse ferro de alguma forma, porque eu preciso desse ferro para manter as hemácias. Se eu não tenho ferro e eu tenho pouca hemácia, tá? Eu não tô levando oxigênio. Lembra que a gente falou que é para vocês medirem, né, a quantidade de batimento cardíaco? Pode ser que você tá com uma falta de ferro, se o seu batimento cardíaco está abaixo, tá? Porque pode ser que a quantidade de hemácia que você tá liberando não seja o suficiente para levar o oxigênio. E isso também interfere, tá? Então, é muito importante que a gente consuma, né? Que a gente tenha esse consumo de ferro para estar levando a quantidade necessária de oxigênio para o nosso corpo, porque esse ferro ele vai fazer com que forme a hemácia, né? E aí vai dar origem a essa oxigenação. Quando a pessoa está com o ferro baixo e não tem esse ferro, né? Que essa hemácia não está sendo produzida e vai ficando com baixa, a gente sente o que? A pessoa sente moleza. Quem nunca ouviu, né, da avó? Ah, é porque você tá mole porque você tá com anemia, né? Por isso que você dorme muito. Sim, a pessoa que ela dorme muito, pode ser que ela está com uma anemia. Por que acontece? Se a gente não tem oxigênio, a gente não tem energia. Então, o nosso corpo, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você fique quieto, vai fazer com que você durma, para não gastar tanta energia. Então, por isso que a pessoa não sente vontade de fazer nada, que ela só sente vontade de ficar na cama, porque tá faltando ferro, tá? Porque o corpo tá vendo que não tem a quantidade suficiente de ferro, né? Tá vendo que ali não possui essa quantidade, e ele vai falar assim, opa, você vai ficar deitado para você ter gasto de menos ferro, para você não gastar tanto ferro, para você poder fazer as coisas cotidianas, como andar, como comer, só que você vai ficar deitado. Então, sim, o sono, ele é um sintoma de uma anemia, né? Outro sintoma é a coloração amarela, né? Quando a gente fica amarelo, a avó também já fala, você tá com anemia, filho, você tá muito amarelo. E ela tem razão. Por quê? Porque lembra que eu falei que quem dá a coloração avermelhada a nós é a hemoglobina, tá? Que ela dá a coloração vermelha no sangue e ela dá a coloração também vermelha para nossa pele. E aí, quando a gente tá com essa anemia, a gente tem pouca hemoglobina, porque a hemoglobina é feita de ferro. Então, se a gente tá com baixa de ferro, a gente tá com baixa de hemoglobina, a gente tá com baixa de hemácia, a gente fica pálido, né? A gente não tem a coloração avermelhada, a gente fica amarelo. E elas têm razão. A única coisa que é mito é pegar um pedaço de ferro e cozinhar, por exemplo. Vou cozinhar o ferro aqui junto com o feijão pra você. Não, feijão sim, tá? Que é um alimento cheio de ferro, como beterraba, né? E outros alimentos. Porém, o ferro em si não dá não vai suprir essa necessidade, porque o ferro que nós precisamos dentro do nosso organismo é o ferro de sulfato ferroso, de mineral, não é o ferro. Então, voltando, se eu estou com uma anemia por ferro, quer dizer que eu ou estou perdendo sangue, tá? De alguma forma eu tô perdendo sangue, ou eu não tô me alimentando direito, né, com alimentos que tenha ferro. Então vai ser uma dessas duas. Primeira coisa, tem que achar se está perdendo sangue ou não, né? Fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes para ver se não tá perdendo sangue pelas fezes. Exemplo, se a mulher está menstruando muito, ou se passou por uma cirurgia, né? Por exemplo, a mulher, quando ela tem bebê, ela perde muito sangue, então indica que ela tome após a gestação o sulfato ferroso, ou qualquer outra cirurgia, né? Porque a cirurgia em si se perde muito sangue. E quando perde sangue, eu tô perdendo ferro, eu tô perdendo oxigênio. Se eu tô perdendo oxigênio, minha pressão arterial é baixa, meus batimentos cardíacos é baixo, porque tá entrando pouco oxigênio, tá saindo pouco oxigênio no meu coração e minhas células estão ficando sem oxigênio. A gente tem sempre que guardar isso da anemia, que isso é muito importante. E isso que desenvolve todos os outros sintomas da anemia, tá? Então, a coloração amarela, a falta de ânimo. E essas outras anemias que eu falei pra vocês, que é a genética, que é por falciforme, outras anemias, elas também dão na hemácia, tá? O problema delas é na hemácia. Por exemplo, quem tem falciforme num grau muito elevado,
tem que fazer retirada de hemácia do corpo, porque senão ela pode vir a falecer por um infarto, porque essas hemácias são em forma de foice. E essas foices vão parando o sangue e vão criando trombos, tá? Então ela tem que ir fazer retirada de hemácia do sangue. É bem triste, né, que ela faz a retirada de sangue. Então a gente tem sempre que ficar bem atento a esses traços, tá? Se a gente tem anemia, se essa anemia é crônica, se essa anemia não é, o que tá acontecendo, tá bom? Então a gente falou de anemia. Outro assunto que a gente também tem que falar, que é muito importante, sobre pressão alta, né? O que é a pressão? É a pressão que minha artéria exerce sobre aquele sangue que está sendo passado. Essa pressão arterial sai do meu coração, então eu preciso dessa pressão arterial para essa artéria levar esse sangue até minhas células. Quando essa pressão arterial aumenta, né, eu tenho um aumento, e aí eu não percebo e fica sempre aumentada, o meu corpo vai criando como se aquilo ali fosse normal, tá? Então, para ele, a pressão 17, para ele é normal, porque ele sempre teve a pressão a 17. Só que não é normal. Pressão normal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 120/80, tá? Que é 12/8, que é a diástole e a sístole, tá? Então, sempre eu vou ter, a maioria vai ser de 120/80. Claro, isso uma pessoa que não esteja caminhando, que não trabalhou o dia todo, uma pessoa que acordou agora, feriu a pressão, tem que estar 120/80. Por quê? Durante o dia é normal essa pressão alterar, porque a gente tem picos de nervoso, de estresse, às vezes a pessoa trabalha no sol, às vezes a pessoa trabalha limpando, às vezes a pessoa se movimenta muito no dia a dia dela, ou trabalha em pé, por exemplo, conversa-se muito, e é normal essa pressão aumentar um pouco, tipo 1 ponto, 2 pontos, no máximo. Se a tua pressão já for 17/10, por exemplo, quando ela aumentar, você pode ter um infarto. Então, por isso que não é normal uma pressão alta, tá? Uma pressão de 14, uma pressão de 15, não é normal. O normal é 120/80, tá? Claro, ao acordar. E aí a gente tem que tratar isso, né? Como que a gente trata? Descobrindo o que está acontecendo. O que está causando essa pressão arterial aumentar? O que está sendo causado? É uma anemia que está causando essa? É uma infecção? Porque a infecção aumenta a pressão também. É uma arritmia? O que está causando? Ou é o envelhecimento da musculatura do coração, que pode causar essa pressão alta. Então a gente tem que causar e a gente tem que ver a causa e tem que medicar essa causa, tá? Por isso que tem pacientes que tomam medicamento para a arritmia e para a pressão arterial, tá? E isso é normal, porque pode ser que a pessoa tenha esses dois problemas. Tem pessoas que têm 3 tipos de problema. Tem gordura no sangue, tem arritmia e tem a pressão alta. Sempre que a gente fala de gordura no sangue, é importante que eu vejo pessoas que tomam simvastatina, por exemplo, por 20 anos. Gente, não tem necessidade de você tomar simvastatina contínuo, tá? Simvastatina, ela é para gordura no sangue. Se você tem uma alimentação regrada e você fez um exame, né, e aí já deu baixa, não tem a necessidade de você continuar com a simvastatina. Simvastatina você toma ela por determinados meses e repete o exame para ver se você tá ou não ainda com gordura no sangue. Então você não tem a necessidade de tomar por 20, 30 anos, porque ela não é pro coração. Ela é para gordura no sangue. O que acontece é que a pessoa não volta mais no médico e o médico também não se importa, às vezes volta, o médico ali do SUS nem pergunta os medicamentos que aquela pessoa toma e ela continua tomando essa simvastatina pro resto da vida. Simvastatina é para gordura nas artérias, tá? Se essa gordura já sumiu, não tem necessidade de continuar. O que você precisa fazer é uma alimentação saudável, parar de comer gordura errada. É isso que você deve fazer se você tem a tendência a ter gordura no sangue, tá? Então a simvastatina não é indicada de uso para todo sempre. Ela tomou, parou, né? Fez o exame novamente, parou de ser tomada. E assim por diante. Medicamentos hoje de pressão, de primeira linha, nós temos a parte de losartana, ou mesartana, losartana, valsartana. Hoje são a primeira linha que a gente chama de medicamentos para pressão. Depois a gente tem que a segunda linha, o enalapril, captopril, tá? Esses são medicamentos de segunda opção. Para taquicardia, propanolol, metropolol, atenolol, são medicamentos para ataque cardíaco. E nós temos medicamentos também para as válvulas, né, que vão ali auxiliar no problemas de válvula, tá? Hoje, igual eu falo para vocês, a losartana, a valsartana ou mesartana são a primeira classe de medicamentos de primeira escolha que não dão tanta reação. Porque já o enalapril, captopril, né, são medicamentos que dão reação, como por exemplo a tosse.
Tem pessoas que tomam o enalapril e tem uma tosse intensa. E essa tosse é uma reação do medicamento, tá bom? Então, a gente falou dessas patologias e agora nós vamos falar sobre como avaliar um hemograma, tá? A gente vai entender, né? E vamos falar sobre este hemograma.